A Escola da Magistratura tem o prazer hoje de receber a professora Carla Costa Pinto Francalance, que é professora titular de Filosofia da UFRJ, é mestre em Teoria da Comunicação pela ECO-UFRJ, doutora em Filosofia pela UFRJ, pós-doutora em Filosofia pelo Boston College, professora de Departamento de Filosofia do IFIX da UFRJ, publicou o livro Amor, Discurso, Verdade, uma interpretação do Simpósio de Platão. Oi, bom dia. Agradeço muito ao convite da Emerge e do Marcos em particular. Agradeço a presença. Né? Eu fiquei pensando como a gente ia passar o filme, fiquei pensando em falar a partir do filme, né? Em dar algumas referências para melhorar a contextualização histórica, depois o modo como a personagem Sócrates é apresentada no filme, né? E depois passar para discussões a respeito de alguns temas, né, que Sócrates traz à baila, que talvez possam ser de interesse dos senhores. Né? Então, primeiro, o filme começa, né, fazendo uma contextualização histórica. Né? O filme começa trazendo alguns dados que são importantes para a gente entender um pouco o que vai acontecer no processo de Sócrates. Né? Então, o filme começa nessa data, que é a 64ª Olimpíada, né, que é o ano, nós sabemos hoje, né, o ano de 404 a.C., no século V. O que está acontecendo, né, o que se chama Guerra do Peloponeso, é uma guerra entre, basicamente, dois impérios que se formam dentro da Grécia. Um império liderado por Atenas, né, que começa uma política expansionista, uma política de conquista mesmo, né, das cidades, de cidades próximas, em contraposição ou contra uma coligação chamada Liga do Peloponeso, que é formada por Esparta, que é a cidade mais importante do Peloponeso, que é a península ao sul da Grécia, uma península bastante importante, Argos, Tebas, a Aqueia, mais algumas cidades. Né? Começa a haver um conflito de interesse por conta desse crescimento e dessa vontade expansionista de Atenas, e a Grécia acaba entrando numa guerra interna. Essa chamada Guerra do Peloponeso dura muitos anos, dura mais de 30 anos. Nesse momento, né, esse é o momento mais dramático da guerra para Atenas. Né, é um momento em que Atenas é derrotada por Esparta, né, numa batalha naval. Esparta realiza um bloqueio à cidade de Atenas. A cidade de Atenas sofre um ano nesse bloqueio, começa a sentir fome, doenças e tal. Finalmente, Atenas se rende, né, para esse general, que é Lisandro, que é quem conquista a vitória sobre Atenas, que é o Lisandro, o general que o Arauto menciona, né, e os muros da cidade são derrubados. Né? O filme começa com essa referência. Esparta efetivamente derruba a democracia ateniense e impõe esse governo de 30 cidadãos atenienses que eram apoiadores de Esparta, né? Que vão ser esses 30 tiranos, né? que vão ser mencionados e que Sócrates vai aparecer perante eles aí num momento do filme. Né? É um governo... eles são chamados 30 tiranos, mas eles não instituem uma tirania, vamos dizer assim, propriamente dita. Eles instituem um governo oligárquico. Né? Por quê? Porque eles cooptam mais 2.000, 3.000 cidadãos, mais ou menos, para governar com eles. Né? Cidadãos que não se opõem a essa invasão espartana, né? Esse governo, essa influência espartana no governo de Atenas. Né?
O governo dos 30 tiranos, eles permanecem 1 ano e 1 mês no poder, eles instituem um governo extremamente violento, aquela cena das execuções públicas, né, aquelas pessoas todas crucificadas ali, né, penduradas naqueles postes. Estima que o governo dos 30 tiranos matou mais ou menos 5% da população de Atenas nesses 13 meses, né? E eles tinham uma prática de incriminar cidadãos, né? Assim, de demandar atos ilegais e pedir a cidadãos para realizar esses atos, de modo que, se todo cidadão for culpado de um crime, todo cidadão temerá o governo, né, dos 30 e ficará à sua mercê, né? Essa é uma cena que a gente vê quando Sócrates é levado à presença dos 30 tiranos e é dada essa ordem de que Sócrates vá junto com outros 4, 5 cidadãos à casa desse Leão de Salamina, que é um homem absolutamente idôneo, justo, não tinha cometido crime nenhum, e os 30 tiranos resolveram que ele seria executado, né, e que Sócrates seria um dos responsáveis por essa execução, até para mostrar sua lealdade ao governo dos 30, e Sócrates vai para casa, né? Sócrates diz que não vai comer. Isso é uma injustiça, né? Isso não é uma ação legal. Esse homem não foi condenado por nada, ele não sofreu nenhum processo legal, ele se recusa, né? Então, o que acontece? Esse governo dos 30 dura 13 meses. O problema, um dos 30 tiranos é esse Critias, mencionado no filme, que tinha sido aluno de Sócrates, né? Foi um discípulo, seguia Sócrates, era de uma família abastada, ateniense, era inclusive tio de Platão, né, que é um filósofo, entre outras coisas, que vai ser responsável por propagar a memória de Sócrates, né? Depois eu vou falar disso. Então, esse Critias, né, que assume aí, junto com os outros, né, atenienses, esse lugar de um dos tiranos de Atenas, ele é um antigo discípulo de Sócrates, né? Um outro discípulo de Sócrates, Alcibíades, que aparece mencionado aí, né, em muitas passagens, basicamente a figura política mais controversa que Atenas já produziu, né? Alcibíades era lindo, brilhante, bem nascido, rico, tinha todos os dotes da fortuna, extremamente inteligente, extremamente ambicioso, resolve fazer carreira, foi um discípulo de Sócrates, um discípulo querido, dileto de Sócrates, decide ingressar na política e brilhar na política, propõe uma expedição de Atenas à Sicília que dá totalmente errado. Atenas perde uma parte da sua frota, talvez por isso tenha sofrido essa derrota para os espartanos, aqui com que o filme começa. Alcibíades é envolvido num processo muito estranho, que é um processo de impiedade. A gente vê no filme como um crime de impiedade é um crime político, é um crime importante, né? Um crime grave na sociedade ateniense. Ele é implicado na mutilação de umas estátuas, é um episódio bastante sinistro. Ele foge de Atenas para não sofrer um processo. Pede asilo em Esparta, trai Atenas pelos espartanos, depois ele trai os espartanos com os atenienses, depois ele acha que está pouco, ele vai para os persas e ele tenta promover uma tentativa de uma nova invasão persa. Alcibíades faz miséria, né? Então, Alcibíades, ele é esse, mas ao mesmo tempo ele tem um poder de persuasão enorme, uma presença na Assembleia, na Ágora, muito grande. Então, ele é essa figura amada, odiada, controversa, também, de alguma forma, é posta na conta de Sócrates, né? Foi outro aluno de Sócrates que, de alguma maneira, deu errado, né? Então, esses são... Bom, então, esse governo dos 30 tiranos dura aí esses 13 meses. A gente vê no filme, eles são derrotados, né,
por um general ateniense que tinha sido exilado durante vários atenienses. Foram os que não foram mortos, que algumas figuras de oposição que não foram mortas foram exiladas, receberam abrigo na cidade de Tebas e planejam a reconquista de Atenas, né? E essa reconquista é levada a cabo, né, liderada por um general chamado Trasíbulo, né, que aparece ali aquela retomada ali, aquela luta com aqueles guardas e tal. A cidade de Atenas é retomada, a democracia é reconstituída. E aí a surpresa, uma das surpresas que que o processo de Sócrates sofre é que é exatamente no retorno da democracia, né, que Sócrates é chamado a julgamento. Né? Isso vai ser um paradoxo para o principal propagador, de alguma forma, da memória de Sócrates, que é o filósofo Platão, né? Que vai ser a nossa principal fonte para falar de Sócrates, né? Então, Sócrates é essa figura que, de alguma forma, está implicada, né? Ou vamos dizer assim, aparece nessas confluências históricas, nessa assunção dos 30, na evidência dúbia, né, que Alcibíades tem nesse período. Isso tudo, de alguma forma, remonta um pouco, faz os cidadãos atenienses lembrarem de Sócrates de uma maneira não agradável, né? De uma maneira, de alguma forma, comprometedora. Afinal de contas, ele não foi o mestre dessas duas figuras que, né, andaram tão errado em termos políticos, né? Então, vou passar agora a fazer uma caracterização de Sócrates a partir de alguns elementos que a gente viu, né, no filme. O filme vai remontando, né, vai criando essa figura de Sócrates a partir de várias alusões, né, tem várias alusões a diálogos de Platão e tal. Então, antes de começar, né, a falar do modo como Sócrates vai aparecer, eu queria falar um pouco do que, vamos dizer assim, do maior problema que é falar de Sócrates, né, ou tentar reconstruir a imagem de Sócrates, né. O primeiro problema é Sócrates não deixou nenhum escrito, né. Sócrates era um filósofo que, de alguma forma, desconfia, né, do discurso escrito, né, e pratica esse diálogo vivo, né, com os seus concidadãos, e vai a vários profissionais diferentes, conversa com políticos, com artífices, com generais, né, mas não escreve nada, né. E aí, então, assim, se nós não temos nenhum livro de Sócrates, como é que nós sabemos de Sócrates? Aí começam os nossos problemas, o problema do historiador, o problema do professor de filosofia, o problema de quem vai estudar Sócrates, que é um problema de discussão de fontes, né? O que é que nós temos, basicamente? Nós temos relatos de outros escritores, né, que, de alguma forma, quiseram preservar a memória de Sócrates. As três principais figuras que escreveram sobre Sócrates, na época de Sócrates, inclusive, né, são Platão, o filósofo, Aristófanes, que é um autor de comédias. Vocês viram um pedacinho da comédia, tem um gaiato ali que recita uma passagem da comédia de Aristófanes, e Xenofonte, que é alguém que não pega Sócrates vivo, mas ainda está bastante próximo, né? Ele é um escritor do século IV, na verdade. Não conviveu com Sócrates, mas ouviu os relatos dos seus amigos e tal. Qual é o nosso problema, né? O problema é o seguinte: Aristófanes é um comediógrafo, né? Aristófanes o que ele vai apresentar de Sócrates é uma caricatura, né? A gente sabe que uma caricatura, para ser bem feita, ela tem que trazer traços de semelhança, né? Eu não posso ter uma caricatura na qual eu não reconheça
a figura caricaturada, a figura da qual eu estou fazendo troça. Então, é preciso que haja alguma semelhança com o Sócrates que os atenienses conhecem para que a comédia possa ser engraçada. O problema é que essa semelhança também ela é distorcida e nós não temos a dimensão de saber o quão é distorcida e para onde ela é distorcida. E a maior graça na peça, na verdade, né, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, Sócrates é uma figura que se contrapõe, que passa a vida, né, discursando, falando com as pessoas da cidade e, ao mesmo tempo, se contrapondo a esses que aparecem no século V em Atenas como certos mestres do discurso, né, como esses que teriam o poder de, pela palavra, convencer as pessoas praticamente de qualquer coisa, que vão se chamar os sofistas. Né? E Sócrates é esse que desconfia sempre desse poder de persuasão que não esteja calcado na verdade. Né? No filme vocês viram essas passagens, quando ele conversa com Lísias, que está propondo o discurso, né, de defesa de Sócrates, e Sócrates diz, mas você não está dizendo a verdade. Né? Você quer convencer os juízes por uma mentira, mas você está fazendo mal aos juízes se você, né, os convencer por meios mentirosos. Então, Sócrates tem essa preocupação, essa contraposição com relação aos sofistas. E Aristófanes acha muito engraçado, e o público ateniense também deve ter achado muita graça, em apresentar Sócrates na sua peça como o maior dos sofistas. Né? Então, Sócrates, na peça de Aristófanes, ele é um embustão, ele é um embusteiro, ele é um charlatão, e é um super sofista. Né? Alguém que consegue convencer qualquer um de qualquer coisa, né? E por isso ele vai ser procurado por esse homem bastante parvo, que é o Strepsíades, que quer se livrar dos seus credores, né? Não tem como pagar uma dívida que o filho dele contraiu, e ele fica sabendo que tem um certo Sócrates que consegue convencer qualquer um de qualquer coisa, e ele pede a Sócrates, né, para ensinar a usar o argumento injusto e tal. Né? Então, esse é o modo como Sócrates é retratado na peça do Aristófanes. Né? Vou falar de Platão por último. O segundo é Nas Nuvens, a peça de Aristófanes, onde Sócrates aparece, se chama As Nuvens, que seriam, e é uma coisa que vai aparecer no filme, que é importante na condenação de Sócrates, que seriam as novas divindades que Sócrates estaria propondo. Ele diz, eu não rezo Zeus, que Zeus não existe, os deuses, né, da cidade, não. Os deuses que existem mesmo são as nuvens, o turbilhão, o trovão e tal. Né? Só que isso é feito, aparece, conta no processo, mas conta no que Sócrates vai dizer, que é vamos dizer assim, a acusação mais complicada feita contra ele, que não é a de Meleto. Né? Ele vai dizer, muito antes de Meleto, eu já estou sendo acusado. Ele não vai usar esse termo, porque não existe esse termo, mas o que a gente poderia chamar eu estou sendo acusado por uma certa opinião pública. Né? Esses fatos históricos, mais a peça, mais uma descompreensão, etc., vai formando, né, uma opinião pública desfavorável a respeito de Sócrates. Né? Então, essa comédia não tinha essa intenção. Ele é um autor de comédias que está simplesmente pegando criaturas para fazer troça, para fazer graça, e Sócrates, com certeza, era um prato cheio, porque era uma figuraça, né? Assim, ninguém sabia muito bem o que fazer com ele. Né? E ele apresenta Sócrates com essa tinta, né, de charlatão, de embusteiro, de super sofista e tal. Mas isso acontece 17 anos antes do julgamento de Sócrates. Né? O segundo relator, né, do qual a gente tira informações sobre Sócrates, relatos de Sócrates, é Xenofonte. Né? Xenofonte tem um problema sério com relação ao que ele diz a respeito de Sócrates. O problema sério é o seguinte: Xenofonte não é um filósofo.
Xenofonte não vamos dizer assim, não tem habilidade com a coisa. O interesse dele não é filosófico. O problema é que espécie de relato a gente pode esperar que seja feito, né, de um filósofo por alguém que basicamente não entende o que é uma discussão filosófica. Né? Então, ele apresenta Sócrates como, vamos dizer assim, ele se centra muito mais na figura moral de Sócrates, né? Nas atitudes de Sócrates, em algo que é bastante importante quando a gente fala de Sócrates, que é uma integridade, né, na relação entre pensamento e vida. Né? Ou seja, de modo algum, não agir de maneira a entrar em contradição com isso que se pensa. Né? Isso a gente viu, né? Tem vários exemplos no filme, e isso é algo que compõe, de alguma forma, é um dos traços mais marcantes da personalidade de Sócrates. Né? Isso é uma das grandes... E isso é algo que vai influenciar várias escolas, na verdade, de pensamento. Né? O terceiro relator, né, através do qual a gente tem notícias de Sócrates, é Platão. Né? E Platão homenageou Sócrates. Né? Platão quis preservar a memória de Sócrates de uma maneira tal que tornou Sócrates a personagem de praticamente todos os seus escritos, que são feitos na forma de diálogos, são escritos filosóficos, mas que tem Platão começa a sua vida como um escritor de tragédias. Né? Ele queria ser um tragediógrafo e parece que quando ele encontra Sócrates, ele descobre filosofia e muda de profissão, muda de interesse, mas traz pelo menos o estilo da escrita teatral para dentro do discurso filosófico. Né? Então, escreve praticamente todos menos um, né? Todos os seus diálogos menos um, todos os seus escritos menos um, na forma de diálogos, com personagens, e mais tarde os diálogos vão se complexificando, ele vai melhorando e tal, e os diálogos passam a ter cenário, os diálogos passam a ter coisas absolutamente inusitadas, né? Histórias dentro das histórias, os diálogos platônicos ficam muito sofisticados a partir de um determinado momento. E Sócrates figura, então, como o personagem principal da maior parte desses diálogos. O problema é que Platão, primeiro problema que está presente em todos esses relatores é o seguinte: os gregos não têm como valor, os gregos antigos não têm como valor o sentido de fidedignidade histórica. Né? Isso não é absolutamente relevante quando um grego vai relatar alguma coisa. Né? Então, por exemplo, os pais da história, né, que são Heródoto e Tucídides, a gente não tem a menor certeza, por exemplo, Tucídides escreveu a história da Guerra do Peloponeso. Nessa história figuram os discursos de vários generais, tanto atenienses quanto espartanos, né, para decidir questões na Assembleia. Eles tinham que propor e ser persuasivos e fazer um discurso que convencesse as pessoas. Devemos entrar em campanha contra essa cidade, aquela cidade e tal. E ele o Tucídides escreve discursos que os historiadores têm praticamente certeza de que não foram os discursos de fato proferidos. Né? Tem a oração fúnebre de Péricles, que é uma pérola de oratória, uma dos textos mais belos que a gente tem né, da oratória grega. Os historiadores são quase unânimes em dizer isso é uma criação de Tucídides. Né? Não há o menor problema com isso. Né? Assim, Tucídides não está preocupado em dizer, não, eu preciso dizer quais foram as palavras mesmo. Não, ele quer mostrar o exemplo da melhor oratória possível. Ele faz. Se ele não tiver o de Péricles de verdade, ele faz. Se o de Péricles estiver falhado em algum ponto, ele conserta. Não há problema nenhum. Né? Então, Platão, primeiro, não está minimamente preocupado em resgatar a imagem de Sócrates como ele realmente foi. Muito pelo contrário,
ele torna Sócrates a personagem, ou vamos dizer assim, a encarnação do filósofo por excelência, só que esse filósofo é concebido à maneira platônica. Né? Esse filósofo vai, à medida que Platão vai começando a desenvolver o seu pensamento, Platão é muito jovem quando Sócrates morre, né? Ele vai desenvolvendo o seu pensamento para lugares onde, na maior parte das vezes, Sócrates muito provavelmente não teria ido. Né? Então, como é que a gente consegue, como é que o estudioso, como é que o historiador consegue separar o socrático do platônico dentro dos textos de Platão? Isso é um problemão. Né? Então, tem batalhas acadêmicas em todos os diálogos de Platão para dizer o que seria socrático, o que seria platônico. Isso é um problema. Né? A própria apologia de Sócrates, que é um... Então, deixa eu pegar assim, os diálogos de Platão, na verdade, foram a fonte mais utilizada pelo diretor, pelo Roberto Rossellini, para fazer para montar essa figura de Sócrates e esse fim da vida de Sócrates. E são 4 os diálogos de Platão que falam sobre o fim da vida de Sócrates, o julgamento de Sócrates e o fim. Né? São um diálogo chamado Eutífron, que aparece brevemente quando ele vai à porta, né, ao pórtico do Arconte, onde estava a acusação, exatamente, estava escrita a sua acusação. E aí ele encontra esse adivinho que estava indo acusar o próprio pai de assassinato e tem uma discussão sobre a piedade. Esse é um diálogo de Platão chamado Eutífron. O grande diálogo sobre, né, o julgamento de Sócrates, que é a apologia de Sócrates, que está quase na íntegra, né, o discurso de Sócrates feito ali no tribunal, tá quase inteiro, ali como Platão o colocou. Um diálogo que é sobre a possibilidade da evasão de Sócrates, né? Os amigos de Sócrates, porque tem esse tempo entre a sentença e a execução, por causa desse feriado religioso em Atenas e tal. E aí os amigos efetivamente planejam a fuga de Sócrates, arrumam tudo e Críton, né, o discípulo de Sócrates, vai propor para Sócrates não vou. Né? Não vou e traz a questão das leis da cidade, diz que como é que você quer que eu continue a viver tendo praticado uma injustiça. Né? Uma coisa é questionar vamos dizer assim, questionar o critério pelo qual os juízes me julgaram, né? Que é o que ele faz na apologia. Outra coisa é questionar as próprias leis. Né, e agir ao contrário do que as leis determinam. As leis determinam que se eu fui condenado e recebi a pena de morte, eu mereço morrer. A partir desse momento, eu podia tentar reverter isso enquanto eu estava lidando com o critério dos meus juízes. Quando isso virou uma lei, eu não vou mais reverter. Né? Aí eu já saí da instância de estar lidando com opiniões dos homens. Né? E as leis, para ele, têm uma outra instância. Né? E o último diálogo, que é o Fédon, né? E que vai falar do dia da morte de Sócrates. Né? O último diálogo que ele teria travado com os seus discípulos e amigos antes de tomar a cicuta. Né? Então, basicamente, são esses 4 diálogos de Platão que tratam desse período do fim de Sócrates. E aí a gente tem esse problema, né, que não é solúvel, né, que é o quanto da figura histórica Sócrates está representado nos diálogos de Platão. Né? O que os estudiosos, de alguma forma, afirmam, né, na sua maior parte, é que na apologia a gente teria um relato mais, vamos dizer, nós podemos esperar mais fidelidade na apologia do que de todos os outros diálogos. Né? Só uma coisa, né, um outro dado que talvez
talvez interesse é essa acusação, né? Como é que ela é feita? Existem, na verdade, 2 tipos de processo penal, né, em Atenas, né, são chamados, um é chamado dike, o outro é chamado grafé, né? Qual é a diferença? Numa grafé, qualquer cidadão pode acusar qualquer outro cidadão de qualquer crime, né? Está aberto para a comunidade. Isso tem até uma personagem que fala isso. A inveja e a acusação sem provas, sem veracidade, são o esporte principal da cidade de Atenas, né? Nessa época, durante os 30 tiranos e depois numa época de democracia, onde você pode usar a acusação de um crime para se livrar de um inimigo seu, né? Porque você não precisa de provas, né? O julgamento grego não é feito com provas, não tem uma polícia, não tem uma parte, né, de investigação criminal, é feito com discursos, persuasão e alguns testemunhos, né? Então, se você conseguir pessoas para apoiar ou para testemunhar falsamente, não importa, né? Você se livra de inimigos políticos, pessoais, etc., através de falsas acusações. Isso é meio o esporte da cidade, né? Já no século V, né? É por aí que entra a grafé, né? Esse tipo de acusação. O outro tipo de acusação é a dike, né? Onde apenas a vítima do crime alegado pode, ou o parente masculino mais próximo, né? No caso da vítima não poder fazer, ou ter morrido, ou da vítima ser uma mulher, né? Ou uma criança, só o parente homem do sexo masculino mais próximo pode fazer a acusação.